Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bicast, o podcast do Baixada Empreende. Eu sou o Odmar Nascimento e hoje é o episódio número 50 aí. Hoje é o 53, caramba, são 53 episódios, são muitos episódios, muitos entrevistados, empreendedores, parceiros nossos aqui da Baixada Fluminense. Você que não conhece a Baixada Fluminense, está assistindo esse vídeo de algum lugar do Brasil, a gente está gravando aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Você que não conhece o Rio de Janeiro, vem um dia conhecer o Rio de Janeiro, vem aqui em Nova Iguaçu. E ó, hoje o nosso convidado é uma pessoa que é extremamente, eu não sei se posso falar, feliz ele é. Ele é um cara alegre, despojado, ele vai conversar bastante com a gente. Ele tem um sorriso no rosto, é aquele sorriso no rosto do brasileiro mesmo. Você olha para ele, você lembra ali do brasileiro. Ele que é especialista ali em oratória, ele tem um projeto chamado Dance Connect, onde ele vai aos eventos e levanta a galera ali, fazendo você destravar através da dança. E a gente vai entender isso melhor aqui nesse bate-papo. Hoje a gente vai conversar com o meu amigo Antônio Carioca. Seja muito bem-vindo. E aí, Odmar, tudo bem, meu irmão? Que alegria poder estar aqui com vocês, estar recebendo essa galera bacana aí, que com certeza tá ligada, porque hoje o assunto vai ser incrível. E ó, pessoal, antes da gente começar a conversar com o Antônio, vocês podem fazer as suas perguntas. Você que veio a convite dele, se inscreve no nosso canal. Toda terça a gente está ao vivo aqui no Bicast com um empreendedor, um empresário, um profissional liberal aqui da região. Pode ser Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, desde que seja da Baixada. A gente está aqui apoiando o seu projeto. Vem aqui, solta a voz, vamos conversar. E vou falar hoje, vou já liberar esse brinde maravilhoso aqui, que é a caneca da nossa amiga da Clique Arts, a Giovana. Não sei se a Giovana já está ao vivo. Giovana, um abraço. Olha a caneca aqui da Clique Arts, vê se está aparecendo aí para o público, se está bonito. Com a logo do Bicast, do nosso podcast. E ela colocou aqui a logo também do Antônio Carioca aqui, ó. Não, mas ela botou uma frasinha aqui, ó. Vença, fale e impacte. Olha que bacana. Vença, fale e impacte. Vê se está aparecendo aí, pessoal. O pessoal tá vendo. Logo do Bicast e uma logo aqui do Antônio. Deixa eu botar uma água aqui pro Antônio antes de passar aqui a caneca para ele. É sua, tá? É presente. Quer ver? O pessoal fica, pô, mas é meu mesmo brinde, eu vou levar. É seu brinde. Tá com o nome do convidado, é do convidado, gente. Então não tem essa dúvida, não. Então, ó, já a canequinha aqui pra você beber uma água, já. Que honra, que honra. Olha, isso aqui é em homenagem a vocês. Estou aí prestigiando o nosso Antônio Carioca aqui no Bicast. E é um prazer, tá? Espero poder contribuir com você que está tirando o seu tempo para poder nos assistir. E ó, tem caneca aqui também, ó, da Clique Art, nossa caneca personalizada do Bicast aqui, tá com meu nome. Eu tô tomando café, a caneca tá suja aqui, Mas ó, a Clique Art, pessoal, fica no centro de Nova Iguaçu, lá na Galeria Free Point, ali ao lado da Vivian Festas, perto do Camelódromo, ali na calçada da Lojas Marisa, C&A, no segundo piso da Galeria Free Point. Além de fazer uma caneca personalizada, lá você pode fazer cartão de visita, panfleto, banner, wind banner, imprimir currículo, foto, polaroid. Tem vários brindes lá na Clique Art. A Clique Art é uma gráfica rápida, então vai lá que a Giovana vai te dar uma condição especial. Fala que conheceu aqui no nosso podcast. Segundo piso da Galeria Free Point. Joga aí no Google Galeria Free Point. Vai lá conhecer também a Galeria Free Point, que tem vários parceiros lá na Galeria Free Point. Mas se você tiver, né, tô com preguiça de ir no Google, tem o link dos nossos parceiros aqui na descrição, inclusive da Clique Art. Deixa eu só levantar um pouquinho o microfone aqui, tá ótimo agora. E ó, falar dos nossos parceiros da BRG Consultoria Contábil. BRG, que é uma empresa com mais de 15 anos de experiência no mercado. Então, se você tem uma empresa, ela é especialista em supermercados, em hortifrutis, em mercados de pequeno, médio porte. Se você tem uma empresa e precisa de contabilidade, manda uma mensagem aqui para os nossos amigos da BRG, tem o link aqui na descrição também, ou você joga lá no Instagram, BRG Grupo, e você vai encontrar lá a BRG, manda uma mensagem, fala com isso aqui com a gente também, você vai ganhar condição especial. Os nossos parceiros dão condição especial para todo mundo. Isso aqui é o caldeirão do Baixada Empreende. Isso aqui é uma maravilha. E os nossos amigos da Amigos Fibra, se você está assistindo hoje, a gente é graças a Amigos Fibra, internet de ultra velocidade, que atende Nova Iguaçu, Nilópolis e Mesquita e Belfor Roxo em breve.
Tá ok? Então, ó, 50% de desconto na instalação com Amigos Fibra e pacotes a partir de R$ 79,90. R$ 79,90 você vai ter uma internet de ultra velocidade na sua casa. Você pode fazer transmissão igual a gente está fazendo aqui e pode fazer sua live, pode jogar lá jogos online, lá bota seu filho para jogar online com Amigos Fibra, internet de ultra velocidade. Amigos Fibra também tem pacotes liberados a partir de R$ 79 com Paramount, HBO Max e Globoplay. Nem é mais HBO Max, né? É Max, eu falei de HBO Max, mas agora é só Max, não é mais HBO Max. Dependendo do pacote, você ganha lá um canal liberado, ainda tem o Clube do Livro Digital para todos os pacotes que você contratar. Então, ó, 50% de desconto na instalação. Já tá dando até sede aqui, falando pra caramba aqui. Vou mandar um abraço para a nossa amiga Andresa também, da Pipocartes e a Ótica Stop, os nossos parceiros. E depois desse um monte de propaganda, a gente vai conversar aqui com o Antônio Carioca. Antônio, hoje você trabalha com oratória, tem vários projetos, tem o Dance Connect, né, que eu falei aqui no início. Como é que a sua trajetória começa trabalhando nessas áreas? Como é que você se torna ali o cara da oratória? Eu vou te ensinar a ter autoconfiança nos palcos. Como é que funciona isso? Então, na verdade, eu me juntei a uma especialista, né, que é a Roberta Assunção, que é uma treinadora corporal, né, já há 18 anos, e é palestrante também. É uma especialista em marketing e junto a gente está desenvolvendo um trabalho forte de resultados rápidos, né? E a ideia do nosso trabalho, que é o Laboratório da Autoconfiança, que é um espaço de treinamento profissional, onde a gente descobre, ensina, na verdade, as pessoas que têm muito potencial, mas ainda precisam para poder explodir devido às redes sociais ter crescido demais, né? E eu consegui detectar a dor das pessoas que querem vencer o medo de falar em público, mas não sabe como, né? E aí eu resolvi trazer a dança, um estudo muito profundo. A gente testou e validou esse trabalho, né, do laboratório. A nossa turma começa agora em junho, dia 7 de junho. O link está lá no meu Instagram, onde as pessoas entram no grupo VIP e ali elas recebem todas as informações necessárias. É para alavancar o resultado das pessoas que têm menos desenvoltura nesse mercado tão novo, mas tão amplo, né? Que se você tiver vergonha ou medo de vencer o público em mostrar o seu produto, o seu trabalho, você fica para trás. E a gente resolveu ajudar essas pessoas. E é legal essa sua fala, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores. E antigamente, né, o que a gente conversou, o empresário, o empreendedor, ele não precisava aparecer na câmera, né, lá, filmar, aparecer nas redes sociais para mostrar o seu serviço, o seu trabalho, tentar engajar, tentar trazer pessoas, humanizar ali o negócio dele, e hoje a gente tem muito isso. Então ele não estava acostumado com isso. E aí eu lembro até da minha prima que veio aqui, a gente estava falando, ela é nutricionista, e ela é nutricionista há 16 anos. Só que há 16 anos, quando ela começou, ela fazia um bom trabalho, ela tinha o boca a boca, e aí ela constrói a cartela de clientes. E hoje, ela se vê num cenário onde tem que gravar vídeo. Quando ela veio aqui no podcast, foi o primeiro podcast, convidei ela. Ficou assim, né, um pouco travada, mas porque não tem essa... Porque ela estudou o quê? Para ser nutricionista, para atender as pessoas. E aí o mercado, né, vira, e hoje precisa fazer vídeo. Ela não faz tanto vídeo ainda porque, como eu falei, ela tem uma cartela muito grande de clientes, né, que vem lá daquele passado onde você não precisava, né, estar ali aparecendo nos vídeos, nas redes sociais. Então hoje, inclusive quando eu mostrei, né, o card lá do nosso programa de hoje, ela falou, preciso muito. Por quê? Ela não tem essa experiência. E hoje, se ela quiser trazer novos clientes, aquele cliente que não é do boca a boca, que não... O cara que vai vir do outro município, de repente, ele tem que ver ela de alguma forma. Então, hoje, aqueles posts com imagens não surtem, não surtem, né? Tanto efeito. Então, ela tem que aparecer, ela tem que mostrar o conteúdo e é difícil. E o bacana disso é que a gente consegue hoje, né? Poucos vê, mas não sabem disso.
o longo alcance através das redes sociais, né? Você vê, por exemplo, e você falou aí em outros municípios, a gente hoje consegue atender outros países de dentro de casa. E assim, olha o quanto a pessoa deixa dinheiro na mesa por não conseguir fazer um vídeo, por não conseguir subir num palco, sabe? Porque quando você está num palco ou está fazendo um vídeo, os holofotes dos telefones, hoje o alcance é muito grande. E aí você acaba ficando para trás porque você não está, sabe, apto a fazer um vídeo e a falar com mais pessoas através de um simples telefone. E isso, realmente, você deixa de ganhar muito. E é muito mesmo. E como a gente estava falando, hoje o público está cada vez mais exigente. Sim. Então a gente está vendo aí, a gente tem grandes exemplos, por exemplo, o proprietário da CIMED, né? CIMED, que explodiu no mercado, que é uma empresa de cosméticos, de remédios, e o cara botou a cara para poder o negócio poder expandir. A gente tem o Luciano da Havan, né? O velho lá da Havan, que o cara tá todo dia nas redes sociais gravando conteúdo. Então, é óbvio que ele não vai deixar de vender, né? Hoje ele já está num tamanho, sim, né? Não começou assim, né? Mas ele tá ali todos... Eu fico doido que ele... Eu falo, cara, o cara tá ali todo dia, o cara é bilionário e, pô, o cara que tá aqui no nosso bairro, tá aqui no centro, ele não quer fazer um vídeo. Óbvio que existe um preparo, mas você não pode, tipo, ficar bloqueado e falar, não, eu não vou fazer. Porque você vai acabar delegando isso para alguém. Alguém vai ter que gravar esse teu vídeo, vai ter que aparecer, vai ter que mostrar, porque, como é o caso dela, ela já tinha uma carteira de clientes, ela já tinha um monte de indicações, então já é um trabalho lá de trás. A gente, por exemplo, eu trabalho com a ótica e o que eu mais vejo são pessoas que, por exemplo, a Giovana, inclusive, da Clique Art, que presenteou com a caneca, ela ia no oftalmo desde criança, ela vai até hoje e o filho dela vai lá nesse oftalmo também. Esse oftalmo, ele precisa estar nas redes sociais fazendo vídeo? A princípio não, porque ele tem já um bom trabalho sendo feito há muitos anos, há mais de 30 anos, e não precisava. Mas se ele aparece hoje no mercado, aí ele já tem que virar essa chave, e aí você estuda 5 anos, 6 anos na faculdade, né, num curso, e aí você tem que começar a fazer vídeo, ou seja, não é mais só atender, né? Sim, mudou muito. E aí, como é que você faz? Existe um trabalho para você pegar na mão desse empreendedor e falar assim, ó, eu vou te ajudar. Como é que funciona? Então, eu vou dar um spoilerzinho, né? Porque a gente abre essa mentoria no mês que vem. E as vagas são muito limitadas, né? Para a gente poder atender bem. Então, ali, além do trabalho de oratória que existe, é feito um trabalho de corporal, né? E um trabalho de alguns exercícios profundos, sabe? Que faz com que a gente consiga mexer na mente das pessoas de uma maneira que a gente consegue desbloquear, né? Na verdade, essas pessoas. E aí, eu tenho algo a te falar sobre isso que é muito interessante. Eu venho vendo isso há muitos anos atrás, né? Só que eu não tinha a expertise que eu tenho hoje, depois de ter encontrado essa minha sócia, que é a Roberta Assunção. Então, assim, eu vi que ao longo dos anos, meu tempo de Rede Globo e tal, ao longo dos anos, eu ajudei a destravar milhares de pessoas através da dança. Eu vi profissionais e empresários desbloquearem as suas aptidões, né? E voarem altos em suas empresas ao descobrirem que a conexão entre corpo, mente e a energia do movimento. Então isso já era feito lá atrás. E a gente está trazendo toda essa experiência, né, de corpo e de fala para o dia de hoje. Devido ao que nós conseguimos detectar no mercado
que não é só nas palestras, é numa faculdade, que às vezes as pessoas não conseguem mostrar um trabalho, porque tem gente olhando, né? É numa igreja, que você está louco para falar, mas você não consegue falar, é num trabalho, de repente você é chefe de uma equipe, mas quando tem que falar, você não consegue falar. Então, assim, isso dificulta muito, né? E como a gente detectou essa dor, né? E unindo a nossa experiência de anos, a gente resolveu sentar e fazer com que realmente essas pessoas mudassem. De verdade, sabe? De um polo para o outro, virasse a chave, mudasse de fase, porque é muito difícil ver, a gente que tem essa habilidade, ver essas pessoas com essa dificuldade. E como eu aprendi que pessoas são mais importantes do que coisas, e eu vi um mundo para agregar na vida das pessoas, eu não quero outra vida. E foi o que Deus me deu, eu me aprofundei para poder entregar o melhor para essas pessoas. É por isso que esse laboratório foi criado, sabe? Deus colocou no meu coração para que ele fosse criado e realmente transbordasse na vida das pessoas. Porque eu preciso ver e ouvir as pessoas realmente crescerem e falar, cara, por que eu não comecei isso há muito tempo? Por que eu não comecei a fazer isso há anos atrás? Esse é o nosso propósito. Você falou uma coisa interessante aí. Você falou que teve anos na Globo. Então, que trabalho foi esse que você fez na Globo aí? Que eu acho que quem está assistindo a gente ouviu aí você falando e vai perguntar, mas o que ele fez na Globo? Você trabalhava com isso? Tomara que alguém lembre, né? O que você fez lá? Aqui? Então, eu era o coreógrafo do Zorra Total. Num tempo, fiquei 10 anos na Globo, na verdade, né? Num tempo que se falava muito no Zorra Brasil, aonde eram feitos, Metrô Zorra Brasil, eram feitas as coreografias, porque era um musical, na verdade. O tempo de Maurício Sherman, falecido Maurício Sherman, que era meu padrinho, existia ali um musical, né? E antes das cenas dos atores, existia o início, né? Para a abertura do programa. E depois algumas cenas de dança dentro e fechamento também. E foi assim um trabalho incrível, foi um trabalho maravilhoso. Eu pude aprender muito, vivenciar muitas coisas, né? Então, tenho certeza que muita gente lembra desse trabalho, porque esse trabalho ele veio de uma ponte nessa época, há 30 anos atrás, acredito, 16 anos atrás, porque eu criei, na verdade, tive uma ideia de fazer uma menina de 80 anos dançar. E essa menina nos deixou muito famoso, porque a ideia era fazer com que as pessoas dessa idade começassem a ir para a rua, dançar, brincar, se divertir. É o que eu vejo hoje, porque na época era o tempo do crochê. E a galera ficava em casa, as senhoras ficavam em casa, e eu tinha avó ainda, eu via isso, falei, pô, tem que mudar isso, já que eu danço, que tal? E apareceu uma senhora na estudantina, e essa senhora virou minha amiga, e muito engraçada, o nome dela era Marlene Dentinho, porque ela não tinha dente, não queria colocar dente, arrumou um montão de patrocínio, mas não queria, por a coisa da idade dela, ela estava afim de ficar sem dente, porque ela era famosa por causa do dente, era atriz também e tal, e eu começava a jogar ela pro alto. Aí a nossa primeira aparição foi no Faustão, no programa da pizza. A primeira pizza que teve lá, nós nos apresentamos e depois fomos para um concurso que tinha, que eu não me lembro agora, Se Vira nos 30. Eu fui um dos primeiros Se Vira nos 30. A gente não ganhou ali, mas foi uma energia tão boa que dali começamos a fazer externa e rolou o convite para fazer o Zorra. E aí a gente não parou mais. Foi muito interessante, muito incrível. Aí abri uma academia em Copacabana, tive vários artistas na minha academia, e foi um tempo muito bom, mas que eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje de agregar tanto na vida das pessoas. Eu levava muita alegria, mas business, crescimento, mudança de chave, de sair de uma fase para outra, né? E descobrir que a vida é um jogo, né? E a gente precisa mudar de fase. E o que é legal para mudar de fase? Como é que a gente faz para mudar de fase? O que é legal nisso daí? No game, né? Mudar de fase, né? E quando você muda de fase, você encontra coisas mais difíceis. Porém, quando você ultrapassa aquela fase, olha que alegria, que crescimento, que evolução, né? Então, assim, foi um momento muito bom de Rede Globo.
Não, peraí, ó, essa história aqui tá muito boa. Bebe uma água aí. Então você participou do Se Vira nos 30 e aí através do quadro você recebe o convite para poder dar aula lá na Globo no quadro do Zorra Total. E como é que é receber esse convite? E assim, eu vou falar como um leigo e telespectador, porque a gente vê a Globo hoje como uma das grandes empresas do nosso país, né? E aí eu não estou nem falando só como emissora, estou falando como empresa mesmo. Como é que é receber esse convite? Como é que é começar? Como é que é ter pessoas ali, né, extremamente conhecidas, que estão na TV com milhões de pessoas? Como é que era esse cenário? Como é que era viver isso? Então, foi assim, para mim, muito tranquilo e diferente. Não foi assim aquela, nossa, eu vou estar na Globo, porque eu tinha uma outra mentalidade. Para mim, tudo era uma festa. Era tudo muito maravilhoso, uma alegria, né? Então, como eu te falei, eu não tinha essa mentalidade de business, mentalidade de crescimento. Então, eu achava que nunca ia acabar, sabe? Então, para mim foi uma festa e uma alegria, porque era uma coisa que eu já gostava muito. Até porque isso me remete muito quando eu era bem pequenininho. Tem toda uma ligação, sabe? A minha mãe trabalhava como empregada doméstica na rua Barão de Ipanema, em Copacabana, aonde, nesse período, eu entrava pela porta de serviço, que o negro e o empregado entravam pela porta de serviço. Então tem um tempinho, eu sei que você é novo, hein, não é dessa época, mas existiu isso um dia, né? Só que ali, eu pequeno, ficava na janela, olhando para a praia e falando, um dia eu vou aparecer na televisão, um dia eu vou morar em Copacabana. E não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Então o pensamento foi tão forte. Era aquela coisa da criança, Puts, né? E tudo isso aconteceu. Morei em Copacabana, de frente para o mar, fiquei famoso. Foi muito incrível. E aí, tudo isso acabou por falta de experiência e tal, né? Voltei para a Baixada. E agora, eu falei, cara, se eu, na época, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, eu consegui tudo que eu pensei, imaginei e consegui, pô, agora eu não vou parar mais não. Só que agora de uma maneira diferente, mais profissional, né? Buscando conhecimento a gente vai buscar a vida inteira. Então, assim, e agregar na vida das pessoas. A minha maior virada de chave e o meu crescimento está sendo tão assim, incrível, sabe? No tempo de Deus, mas incrível, porque eu resolvi abrir o coração para agregar na vida das pessoas de uma maneira diferente. Então, hoje as minhas aulas de dança, existe um trabalho no final das aulas para agregar devido ao conhecimento que eu vinha adquirindo durante os anos. E aí eu recebo muitos relatos. Antônio, você mudou a minha vida. Outro dia eu fiz um vídeo de uma pessoa que queria se matar, mas depois começou a frequentar minhas aulas, tudo mudou. E começou a receber parabéns da psicóloga, parabéns do médico, você mudou. O que eu estou fazendo aula de dança com o Antônio Carioca. Você sabe o que é isso? Parece mentira, né? Mas eu vejo muitos relatos assim. Por quê? Porque eu já entrego diferente. Antigamente, eu entrava numa aula sorrindo sempre, né? Feliz sempre, mas eu não tinha o conteúdo que eu tenho hoje para agregar. Então era só a dança, só aquele momento de prazer, né? Só que hoje eu agrego no dia a dia das pessoas, devido à leitura, devido às amizades, né? Devido aos ambientes, que a gente vai aprendendo e vai colocando em prática. Eu tenho uma frase que eu falo sobre o barquinho, né? Um caiaque. Você conhece o caiaque, né? Sim. Então, o caiaque é um barquinho que tem 2 remos e tal. Eu uso muito isso, porque isso fez parte da minha vida inteira. Então, o caiaque é um barquinho que tem 2 remos. Um remo você aprende, outro remo você aplica. Então, quando você aprende e aplica, você vai em frente e ninguém te para. Mas eu fiquei até os 50 só aprendendo. Eu fiquei no mesmo lugar. Quando eu resolvi remar dos 2 lados, aprender e aplicar, tudo começou a mudar. E isso eu ensino no dia a dia as pessoas, sabe? Então, pegando todo esse gancho de toda a experiência que eu tenho de palco, de televisão, como ator, como dançarino, como coreógrafo, eu juntei tudo isso junto com a minha sócia, que tem uma vasta experiência, para chegar a essa conclusão, depois de ter feito uma grande pesquisa no mercado, a nível Brasil, dessa dor
de pessoas que querem vencer o medo de falar em público. Então ela faz oratória, ela faz expressão corporal, aí depois ela faz para tentar vencer esse medo e acaba não vencendo esse medo e fica frustrada. Nós juntamos tudo isso em um lugar só, trazendo a dança como uma ferramenta para realmente ajudar a você sair do lugar. Isso aqui é inspiração, hein? Bebe uma água aí. E ó, vou ler as mensagens aqui do pessoal. Tem o Dagama, conhece Dagama? Não, deixa eu falar do Dagama rápido. O Dagama, olha que incrível, olha que show. O Dagama é meu irmão mesmo. Ele é o fundador, não sei se vocês lembram disso, da banda Cidade Negra. É o guitarrista da Cidade Negra, Dagama. Um abraço pra você, meu irmão. Obrigado, meu irmão, pô. Obrigado, querido. Obrigado, te amo. Tá lançando um álbum agora maravilhoso. A gente vai divulgar o seu álbum também. São de Belfort Roxo, né? São de Belfort, só que hoje não mais, mas é saída de Belfort Roxo. Exatamente, eu acho que da Pian ali. E é um cara incrível, que quando eu morava na Zona Sul, ele estava morando, acho que Lagoa, a gente se encontrava muito ali em Botafogo, e depois as coisas mudaram, eles viajaram para outro lugar, agora nem sei onde ele está morando, sei que ele está fazendo um sucesso incrível, carreira solo, e tá na nossa live, irmão. Você sabe lá o que é isso? Um cara incrível, obrigado, meu irmão, beijo grande no teu coração, te amo. Então, ó, Dagama aí, ó, guitarrista de Cidade Negra, então um abraço. Tem a Ana, que mandou um boa noite aqui, é Ana MDS, aí eu não sei o que significa. Oi, Ana, tudo bem? Ah, Carolina Assis, boa noite, minha esposa, obrigado, minha esposa, mais uma vez. A Kainara mandou um boa noite, eu acho que é isso, Kainara. A Clarinha mandou um boa noite, falou linda caneca. Obrigado, Clarinha. Clarinha é minha social media, cara. Clarinha é incrível, parceira, bacana. E aí o Wellington Marcondes aqui, ó, o meu cunhado aí, ó, tá ao vivo também, mandou um boa noite, ele falou que é apaixonado pela arte da dança. Simone Azevedo mandou um boa noite, falou excelente profissional. Obrigado, Simone. Giovana aí, nossa amiga da caneca da Clique Arts, abraço. Obrigado pela linda caneca, Giovana, amei a sua caneca, tô aqui, ó, vibrando, meus olhos estão brilhando com essa caneca incrível, que você juntou CASC aqui de uma maneira clássica e memorável. Obrigado, muito obrigado. E aí, Giovana, muito obrigado. Giovana da Clique Art. Pessoal, ó, nossa parceira, o link tá aqui na descrição, não só da Giovana da Clique Art, mas todos os outros parceiros. E tem pergunta aqui, daqui a pouco eu leio o restante dos boa noite, tem vários boa noite. Pergunta da Caroline Assis conta pra gente como surgiu o nome Carioca. Como é que surgiu o Carioca? Quem tá perguntando? Caroline Assis. Oi, Caroline, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, Carioca surgiu por um simples fato. Quando fui ao programa do Ratinho durante umas 3 vezes. E toda vez que eu ia ao programa do Ratinho, ele me chamava de vem aí o Zé Antônio, porque meu nome é Antônio José. Meu nome de batismo é Antônio José. Vem aí o Zé Antônio. Eu falei, pô, o Zé é mais forte que o Antônio. Ninguém tá me chamando de Antônio. Ele tá me chamando de Zé o tempo todo, as 3 vezes. E eu falei, eu tenho que mudar esse nome. E aí eu lembrei do Antônio Brasil, porque o mundo conhece o Brasil. Antônio, o mundo conhece o Carioca. Aí ficou entre Brasil e Carioca. Eu curti muito o Carioca. Só que o Carioca, ele demorou uns 7 anos para poder pegar. Por que eu pensei? Ruim de tudo, se não me chamar de Antônio, que eu quero, vai me chamar de Carioca. E hoje em dia me chamam de Carioca, ou Antônio Carioca. Então deu certo. Demorou 7 anos para pegar, porque era Antônio José. Eu tinha uma academia que se chamava Antônio José Dance. Então demorou demais, porque a minha vida inteira como dança na Zona Sul era esse nome. E aí demorou, mas pegou. E hoje eu sou apaixonado por esse nome, é um nome que me dá muita sorte, né? Ó, tá respondida aí a pergunta, e a Giovana falou que a caneca foi feita com muito amor e respeito pelo seu trabalho. Muito obrigado. E a Clarinha, né, falou que a sua história é incrível. A Eulina de Oliveira mandou um boa noite. Eulina de Oliveira, conhece? Boa noite, Eulina. Tudo bem? André Silva, boa noite a todos, em especial o professor Carioca, André Silva. Obrigado, André Silva, linda. E aí o Wellington Marcondes mandou uma pergunta, perguntando se você tem uma rotina matinal ou algum ritual que te ajude a ter mais foco. Então, eu aprendi a ter uma rotina.
né? Então, o que acontece? Quando eu não tinha rotina, eu ficava meio perdido, sabe? E um dos livros que eu li, chamado A Única Coisa, me ensinou se você tem 10 coisas no dia, escolha pelo menos 3 e foca nelas. Não adianta focar em tudo que você não vai conseguir. E sempre você vibrar por cada conquista que você consegue no dia a dia. Eu acordo às 4 da manhã para começar a minha oração, porque antes de qualquer coisa eu faço uma oração. E a gente chama isso de boot, né? Boot é um termo da informática que se refere ao processo de iniciar uma máquina, né? Que é o tempo que ela leva até estar totalmente pronta para ser ativada. E assim a nossa mente. A nossa mente precisa ser ativada do jeito certo, né? Mas o que a maioria das pessoas fazem? Elas pegam direto, ou acordam estressada, né? Cheio de problemas, vai direto no celular. Aí se tem um áudio no celular que vai acabar com o teu dia, acaba com o teu dia, porque você não preparou a mente. Então, todos os dias, 4 da manhã, eu acordo, isso me deixa com mais foco. Eu acordo às 4 da manhã, faço a minha oração, faço a minha dicção, né? Faço um pouco de exercício de oratória e faço a minha leitura e depois eu vou dar aula de dança. A parte da tarde, porque eu não dou aula o dia inteiro, né? Eu programo as minhas coisas das redes sociais, dos nossos negócios, né? Para poder deixar as pessoas melhor do que elas são, todos os dias. E todo dia, basicamente, eu faço a mesma coisa. Uma vez ou outra, né? Tem um podcast, aí tem uma entrevista, aí tem uma reunião, mas isso entra dentro da rotina. Existe uma rotina. E malho, né? Você não pode deixar de malhar. Você tem que tratar do seu corpo. Não é para ficar forte, não. Mas para não atrofiar os ossos futuramente, para você envelhecer bem. Eu costumo dizer eu tenho alunos de 80, de 90, e eu costumo dizer, brinco com elas assim, quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão estar pronta, vão estar bem. Então, por favor, cuide do corpo, cuide da saúde, não se estressa. E uma das coisas que me deixa muito focado é não se estressar. Eu aprendi isso. Eu tive que trabalhar isso. E eu consegui e ajudo as pessoas nesse ponto. Pô, mas Antônio, como é não se estressar num dia como esse? Existem vários exercícios que a gente é muito claro, sabe, para fazer e demora um pouquinho para pegar, mas é tudo muito possível, tudo é muito treinável, né? Então, vou te dar um exemplo disso. Essa semana passada eu tô sem carro, então peguei um Uber Motorubi, como falam. E aí o rapaz me deixou no meio do caminho e falou que era ali o endereço, mas não era ali o endereço. Tudo bem, eu desci da moto, falei, muito obrigado, Deus te abençoe, faça um bom dia e peguei outra. Entende isso? Então, esse tipo de exercício é o que eu faço todos os dias, sabe? Porque por isso que eu sou vivo sorrindo, por isso que eu sou vivo feliz, porque não adianta, não consegue me estressar, porque eu quero viver mais. E cuidar da saúde, não se estressar, te faz, sabe, viver mais um pouco com mais saúde. Você vê, eu tenho 56 anos, quase 60 anos, mas uma energia incrível, sabe, uma alegria incrível. E contagio e mando isso para as pessoas, porque eu recebo também, entende? Então, isso é um pouquinho do que você me perguntou agora. Não, e a energia aqui, e ele agora acabou de falar a idade, né? 56 anos, ele acabou de falar a idade, então fica de exemplo aí. O pessoal que está nos assistindo e que vai nos assistir depois, isso aí é um exemplo. E a Giovana falou, uma grande lição de vida, e a Eulina de Oliveira, ela falou que você faz um trabalho fantástico no Esmute, é isso? Esmute? A Olindina, né? Acho que é Olindina. Aqui está escrito Eulina de Oliveira. Acho que sim, acho que é Olindina. Eu tenho 150 alunas no Smooth. E são meninas que são acima dos 60, né? Então ali eu tenho até 90 anos. E o que elas mais gostam é do meu abraço. Porque muitas chegam perto de mim e falam assim, Antônio, eu não tenho esse abraço em casa. Ninguém me abraça. Então, assim, quando eu venho, eu fico louco que chega a sua aula para eu poder receber o seu abraço. E aí eu tenho exercícios ali que façam todo mundo se abraçar, né? Então faço um trabalho incrível. Mas depois dou conhecimento da leitura, porque antes era somente a aula de dança e sorriso e tchau e um abraço.
Hoje existe uma grande diferença depois do conhecimento. Então, eu sou fã de conhecimento, sou fã de ler, sabe? E coisa que até os 50 eu não fazia. Embora seja ator, nunca tinha lido um livro inteiro. Então, pegava um texto, por exemplo, então eu nunca fui um bom ator. Pegava um texto e só decorava e mandava ver. E não é isso, você tem que entrar no personagem, tem todo um trabalho específico, né? Exercício para isso. Mas eu não me considerava porque eu tinha preguiça de ler. E aí a Eulina falou também que estou aguardando a oportunidade de participar das suas aulas de dança. Bacana. Seja bem-vinda. Tem uma outra pergunta aqui do Wellington Marcondes e tem um boa noite do Daniel San. Oi, Daniel. Daniel San. Conhece Daniel San? Não tô lembrado agora, não. É porque às vezes o pessoal bota uns nomes aí, aqui. Daniel. A gente não consegue identificar. Ué, a Clarinha, inclusive, tá aqui como Tropa da Maria. Pois é. Mas ela falou, boa noite, é Clarinha aqui. Senão eu ia falar Tropa da Maria aqui. A pergunta do Wellington o empreendedorismo para você, ele é mais sobre liberdade ou propósito? Acho que você meio que já respondeu um pouco. Tem um pouco, propósito e liberdade. Eu costumo dizer que você tem aí liberdade hoje com a internet, liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo, né? Então, empreender é difícil, mas a vida é muito difícil. Eu costumo dizer o seguinte, tem algo que eu falo sobre empreendedorismo que eu acho interessante, que tipo, imagina você, olha a dança entrando aí, imagina você no meio de uma pista de dança, a música toca e você está travado, as pernas não respondem e a mente está cheia de dúvidas. Agora pensa no seu negócio ou na sua carreira, quando você quis dar um passo, mas o medo de dar errado te paralisou. Empreender é isso aí. Então assim, agora, e se eu dissesse para você que a dança pode te ensinar a liderar a sua própria vida e o seu negócio? E que cada movimento pode fortalecer seu autoconhecimento e te dar clareza de decisão. Empreender é como uma coreografia. Exige ritmo, equilíbrio e principalmente a coragem de improvisar quando algo sai errado. Tá aí. Isso aí é corte. Anota o tempo, a hora que ele falou isso aí, que isso aí é o corte aí que... E ó, será que eu respondi pra ele? A Eulina, ela falou que ainda não é sua aluna, mas vai ser. E a Andréia Silva falou que é prova disso quando começou no Aerobox, no CRAS do Vulcão, em Nova Era. Aerobox. Então você dá aula de Não, peraí, deixa eu entender, porque ele faz tudo, né? Então, assim... Tudo não. Como é que... na parte da dança, o que você faz hoje? O que você dá aula? A minha especialidade é dança de salão, que é dança 2, né? Bolero, foxtrot, samba de gafieira, tango, salsa, merengue, tchá-tchá-tchá. Tá tudo dentro do contexto aí. Agora, eu tive que improvisar quando eu vim para Nova Iguaçu, porque a dança de salão em Nova Iguaçu não tem a mesma força que tem na Zona Sul, que tem na cidade, que tem em outros estados e tal. E aí eu fui buscar aprender zumba. Aí comecei com zumba, só que a zumba que eu aprendi, ela foi meio que perdendo as forças aqui na Baixada. Por quê? As pessoas tocam muito funk pesado, e não faz parte da zumba. A zumba é um outro tipo de trabalho, é um trabalho para o corpo, mas é um outro tipo de musicalidade, né? Tem toda uma história. E a minha zumba não estava sendo tão bem aceita, sabe? Embora muita energia, muita alegria. E aí eu criei o Aerobox, ou seja, fui buscar o Aerobox. Na verdade eu não criei, né? Mas eu fui buscar conhecimento sobre o Aerobox. E o Aerobox é algo que eu comecei a nadar no Mar Azul. Você não encontra Aerobox, principalmente na Baixada, porque é um esporte caro e dentro de academias mais sofisticadas, né? Então pouca gente conhece. E deu certo. Então também, onde há essa possibilidade, o Aerobox está presente comigo. O Antônio Carioca leva o Aerobox também. Então a gente tem algumas cartas na manga que atende a alguns públicos diversos.
né? Assim como eu chego, por exemplo, como eu te falei anteriormente, a gente tem palestra de 1 hora, eu aprendi isso, tá? Que a gente chama de insight de bolso, de 1 hora, de 1 minuto. É como uma palestra de 1 minuto, é início, meio e fim, te dando clareza dentro de 1 minuto. Quando você tem uma oportunidade de um palco. E se você não está preparado, porque se você não está preparado, Deus dá para outro, né? Então você sempre tem que estar preparado. E eu saí, o tempo estava meio ruim, mas eu deixei o chapéu em casa e começou a chover. Pô, tu não se preparou, irmão. Tu viu que estava assim, não levou um chapéu? Leva. Se chover, tu tá pronto. Se não chover, tá tudo bem, tu leva e volta, não é isso? E aí eu aprendi isso. Então eu tenho insight de bolso de 5 minutos, sabe? Eu tenho insight de bolso de 40 minutos, de 18 minutos, que eu acho o ideal para uma palestra clara, tá? Eu tô sempre pronto. Na dança, então, qualquer lugar que você me tira, não fala nada, nem roteiro você tem, eu vou estar pronto para te atender. Mas isso é muita pesquisa, para a gente poder atender e estar pronto, preparado pro que der e vier, porque a vida é assim, a gente vai estar sempre aprendendo, né? E o Daniel San falou que trabalha, eu não sei se é Daniel San mesmo o nome, ele falou que trabalha com você no Smooth, é essa energia aí mesmo, que é o dia todo e aprendendo muito com você. A Edna Alves Barbosa mandou uma boa noite também, falou que é do Smooth. Oi, Edna, obrigado. O Daniel, meu irmão, agora é porque ele botou San aí, eu não lembrava, mas o Daniel do marketing lá, do Smooth, ele é um cara incrível. O Daniel... Eu treino muito com o Daniel. Por que eu treino com o Daniel? Porque tudo que eu aprendo é um cara que tem a mente aberta, né? A mente aberta para aprender, esvazia a mente quando eu chego. E eu sento e tudo que eu estudo eu falo para o Daniel. E é uma maneira de eu treinar e ajudar o Daniel. Uhum. E aí o Daniel tem crescido muito e até sente falta quando eu não estou lá para bater um papo comigo. De alguns minutos, uns 20, 30 minutos. Que quando eu tenho esse tempo lá, eu consigo agregar. Então, como eu aprendi, meu coração é aberto, eu já entendi isso, que eu tenho que agregar na vida das pessoas, aonde eu posso agregar, eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar alguém, seja lá onde for, né? Porque isso me faz muito bem, tem me feito muito bem. E eu tô nesse mundo para isso. E vou te falar, eu tô adorando estar aqui. Que lugar incrível, que lugar maravilhoso, que paz, né? Muito obrigado pelo convite. O que eu tô mais impressionado aqui é que você soltou aí a idade, né? Ele soltou a idade, para vocês que não ouviram aí, chegaram depois. Ele soltou aqui que tem só 56 anos, mas não parece. E como aqui a gente fala muito voltado para empreendedores, eu vejo que você tem um empreendedorismo na veia, na questão ali de se reinventar, né? Sim. Porque o empreendedor é isso, cara. Ainda mais em momentos de crise, que a gente, né? O Brasil é um país muito instável em relação a isso, então você tem que estar sempre se reinventando. E você se reinventou ali na dança, né? Você morava numa região que tinha um tipo de dança que bombava, aí você vem pra cá, volta pra Baixada, e esse ritmo já não é tão em alta quanto lá, e aí você se reinventa, e aí você está fazendo uma outra coisa. Então, você tem uma palestra de 1 minuto, uma de 5, uma de 40. Então, assim, aonde te colocar, você sabe o que fazer, o que falar. Pô, isso é muito legal. Dentro desse mercado, sim. Eu agradeço muito por isso, porque eu aprendi que a vida é uma grande pista de dança, né? E se você não se movimenta, você perde o ritmo e perde a oportunidade. Agora, se você se propõe a dançar, errar, corrigir e seguir, você descobre que não é não errar, e sim se conectar e seguir, sabe? Se adaptar e seguir. Eu costumo muito dizer isso, porque é exatamente isso. Por que eu falo sobre dança? Porque eu venho da dança, né? E aí eu consigo hoje colocar a dança dentro do empreendedorismo de uma maneira clássica, aonde há um entendimento claro que leva para o empreendedor entender que ele pode seguir sim, e que os desafios vão vir sim. Não adianta o empreendedor, como é que está iniciando, achar que ele não vai errar, achar que ele não
não vai dar tudo certo, porque ele precisa passar por esse processo para que ele possa crescer. Não há como entrar na Terra Prometida sem antes passar pelo deserto. Toda Terra Prometida tem um deserto antes. E ele precisa entender isso. Isso é super normal. Dentro dos maiores, dos grandes que são gigantes hoje, pode pesquisar. Todos eles passaram momentos difíceis também. E esse momento difícil é para você crescer, amadurecer e alavancar. Sem isso você não consegue, esquece, nem tenta. Não é isso? Isso aqui é uma chuva de insights aqui nessa participação incrível do Antônio. E ó, tem mais perguntas? Tem boa noite aí do meu amigo Bruno Magalhães, o contador e marido da Rosa. O Bruno tá aí. Grande Bruno! Obrigado, meu irmão. Prazer. Muito obrigado pelo carinho de vocês, da família linda que vocês têm. Um presente de Deus na minha vida também. Presentaço. Gratidão, viu? E o Bruno mandou, muito bom, Antônio Carioca. A dança faz muito bem à saúde. Ainda irei aprender a dançar. E ele botou risos aqui. A gente já viu que deve ser aquele, né? Durão ali dançando. Um abraço aí pro Bruno, um grande amigo nosso. E a Edna falou que é aluna do Smooth e que você é um excelente professor de dança de salão. O Bruno mandou aí, muito obrigado, tamo junto. E a Caroline Assis perguntou da onde começou a ideia de palestrar junto com a dança. Então, tava contando aqui nos bastidores, né? E que bom que você fez essa pergunta incrível e excelente. Essa dança, esse trabalho, ele veio de um espaço. Eu tive lá em Alphaville, né? Tive a oportunidade de estar em Alphaville, na palestra do Thiago Fonseca, que eu tinha uma vontade incrível, né? De estar lá. E lá aconteceu coisas incríveis. Eu estava contando aqui pro Odmar que Deus fez com que eu encontrasse com o Thiago Fonseca, mas antes ele falou para mim, olha, se prepara, porque você vai conhecer o Thiago, eu vou te apresentar. Então falou como se estivesse conversando comigo. E aí houve uma oportunidade dele vir aqui no Rio de Janeiro, teve na Atitude da Barra, e lá tinham 3 mil pessoas lá. Eu vou contar aqui porque é incrível, a gente pode ajudar muita gente com isso, sobre coragem, né? E aí as pessoas lá nesse lugar, 3 mil pessoas, aquela alegria toda, energia e muito conteúdo. Eu assistindo, de repente ele pegou um documento e foi em direção a uma pessoa, coisa de palestrante, desceu do palco e tal, e perguntou, fulana, você, o que você quer da vida? Eu quero comprar uma casa para minha mãe. Ué, mas o que você faz? Eu tenho aí... eu faço roupa, eu sou alfaiate, eu faço roupa. Quantos clientes você tem? Eu tenho 3. 3 clientes você não vai conseguir, não. Quanto é a casa que você quer para sua mãe? 300 mil. Isso já era quase em dezembro, ela queria comprar em dezembro. Aí ele falou assim, olha, eu vou ter 3 dias de imersão lá em Alphaville e eu estou te entregando isso aqui porque eu quero que você esteja lá comigo durante os 3 dias, sem pagar nada, porque eu quero te ajudar. Que para ele seria muito bom, né? Ajudar uma pessoa dessa e olha o retorno, né? Ele conseguiu. Mas ao decorrer da imersão, ele vai e me solta assim, olha, minha imersão de 3 dias lá em Alphaville é 12 mil reais. Para o público que estava ali, 12 mil reais não era nada, porque são pessoas que já estão acostumadas a investir, né? Quanto mais você investe em você, em conhecimento, mais você cresce. E é difícil para algumas pessoas entender isso. Eu já consegui entender. E, de repente, ele fala isso e depois, em seguida, ele diz, olha, para quem está aqui, vai ser 6 mil reais. Pô, menos que 12, 6 mil reais, a metade, tranquilo. Então, vai todo mundo comprar. 3 mil pessoas. Só que, de repente, ele solta um insight, pega um documento e fala, esse documento aqui é para quem quer pagar R$ 2.500. Quem vier aqui pegar esse documento vai pagar R$ 2.500. Bom, eu olhei para o meu bolso, não tinha 2.500. Para o meu banco, não tinha 2.500. Mas eu tinha Jesus. E Jesus falou assim, vai, minha esposa estava atrás de mim, ela me impôs, Antônio, é sua chance. Porque eu sempre acompanhei o Thiago Fonseca, aprendi muito com ele, sou muito grato ao Thiago. E eu fui.
Só que quando eu fui, Deus foi comigo lindamente. Porque eu lembro quando ele falou para mim, se prepara intelectualmente, espiritualmente, né? Porque eu vou te levar ao encontro do Tiago. E eu fui falando o que eu aprendi com ele. Conhecimento era pensamento, pensamento era sentimento. Seus sentimentos fazem você agir, geram ações, suas ações geram resultado. Ou seja, seus resultados só vão mudar quando você mudar o pensamento que tem dentro da tua cabeça. E eu estava chegando perto dele. Falei, parado, leia, andando, ouça, mas nunca para de aprender. A gente se abraçou, ele começou a pular comigo no palco. E aí ele falou, o que você está querendo? Ele fez essa pergunta. Quem fez essa pergunta aí foi a... Caroline, ele me fez exatamente essa pergunta. E eu falei para ele, olha, eu queria um dia poder misturar a dança com palestra, porque eu preciso entregar mais pro povo. E ele falou assim, olha, ele é muito cômico, ele disse, olha, você é muito louco. Isso não vai dar certo, não. Mas em seguida ele disse, é desses loucos que eu preciso. Aí eu senti Deus na minha vida na hora. Porque ele já tinha falado comigo há 4 anos atrás. Agora já são 5 anos, mas tinha falado comigo há 4 anos atrás, na época. E daí o Thiago falou assim, olha, me abraçou e falou, eu não devia, mas eu vou fazer. Eu não devia não, mas eu vou fazer. Tô querendo, não tô querendo, mas eu vou fazer. Eu quero você comigo na minha imersão de 3 dias, com tudo pago. Tô te levando para lá comigo. Aí todo mundo começou a gritar, uma energia e tal. Bom, resumindo, passou um mês depois, eu fui para Alphaville, uma alegria, né? E lá, no primeiro dia eu fiquei assistindo, sentado e tal. Só que no segundo dia, eu passando perto do palco, tocando uma música, e não tinha nada a ver, mas não tinha mesmo. Um público do Brasil inteiro, gente assim, gente linda, papo de compra de helicóptero, compra de avião, e eu naquele meio ali. Mas Deus falou, se prepara porque eu vou te levar. E aí eu tava com assunto para conversar com a galera também, e business e tal. Eu falei, pô, que bacana, meu irmão, onde eu tô? E aí eu subi no palco. Quando subi no palco, Deus falou para eu fazer o que eu mais sabia fazer, que era dançar. Só que eu não fui ali só para dançar. Como ele mandou me preparar, eu já fui com conhecimento formado e eu soltei alguns conteúdos que agradaram de uma maneira que as pessoas ficaram loucas comigo lá. E no terceiro dia, eu fui chamado para apresentar o Thiago Fonseca. A gente tem tudo gravado, foi tudo documentado. E nesse dia, o Thiago no microfone falando comigo, me chamando para trabalhar com ele. A gente não conseguiu trabalhar junto, porque Deus falou comigo no meio do caminho, na volta, que era para eu ser protagonista. Ele estava me preparando para eu ser protagonista nessa vida ainda. E aí não fechou o nosso acordo de trabalharmos juntos. Daí surgiu o Dance Connect. Eu peguei o Dance Connect, que é um produto que a gente trabalha nas grandes palestras, fazendo a transição dos palestrantes, né? Eu costumo dizer que eu sou a experiência da sua palestra. E a gente coloca a palestra lá em cima o tempo todo, com as pessoas querendo voltar. E quando você faz o pitch, quase que 100% compra. Porque a energia é tão boa que as pessoas, cara, não, eu preciso disso. Entende? E aí, transitando nas palestras, eu vi que eu podia dar mais um pouquinho. E fui buscando conhecimento, para hoje estar nos palcos palestrando nesse nicho incrível, que minha especialidade é dança e autoliderança. E surgiu esse produto incrível chamado Laboratório da Autoconfiança, que a gente está apaixonado. E a nossa turma começa agora, em dia 7/6, de 16 às 18. Link lá na bio, as pessoas vão entrar e vão ficar no grupo VIP e ali vão receber todas as informações. Assim surgiu o Antônio Carioca nos palcos, palestrando, entregando mais do que o combinado. Acho que eu respondi para ela, né? Foi além da resposta, né? Ó, a gente está próximo aqui do final do programa e aí chegou uma... Eu não acredito que a gente já vai terminar esse negócio. A Conceição Rodrigues mandou um boa noite, falou que ela é aluna lá do SMUT também. Na verdade, ela falou que é do SMUT, só não falou que é aluna. É aluna? Conceição Rodrigues. Eu acho que sim. E ó, antes da gente finalizar, o que geralmente eu peço, né? Pro pessoal... Quer mais água aí? Tem água? Não, tá bom. Pessoal, inspirar as pessoas que estão em casa. Você deu um show de inspiração aqui do início ao fim.
Mas eu estou muito curioso porque você falou que tem uma palestra de 1 minuto. E a gente consegue fazer esse 1 minuto aqui ao vivo? Consegue. A gente consegue? Como é que você faz esse 1 minuto? É de acordo com o evento, com o espaço? Tem algum tema? Você improvisa? Como é que é? Então, normalmente, essa palestra, como eu transito no meio de empreendedores, a gente trabalha uma sequência onde a gente consegue fazer o empreendedor enxergar e fazer com que a dança esteja presente no empreendedorismo. E aí a gente consegue fazer isso sempre que formos convidados, porque é o meio que nós estamos transitando, que é o meio de empreendedores. Por isso a gente consegue estar com o mesmo tema, porque ele abrange o empreendedor, né? Ele alavanca o empreendedor, ele faz com que o empreendedor abra a mente, seja ele começando, seja ele já engateando, ou seja ele já fazendo algo interessante. Porque sempre há alguma coisa que possa acrescentar. Né? Por exemplo, o empreendedor que está iniciando, às vezes ele precisa expor um pouco mais o seu trabalho. E aí ele não sabe como, ou tem medo. Então a gente fala um pouco sobre isso. O mediano é aquele que já está no negócio, mas ele ainda é funcionário dele, sabe? É o cara que faz tudo, né? E a gente consegue atender, consegue, com algumas palavras-chave, mudar a chave desse empreendedor. E o que já está alavancando, às vezes o cara está alavancando, mas ele, como a gente conversou aqui, não consegue expor num palco, não consegue fazer um vídeo, e isso paralisa um pouco o trabalho dele, né? Antes de você fazer esse pitch de 1 minuto aí, esse combinado, a Conceição falou que é aluna mesmo, e o Daniel, que é o Daniel San, falou: Antônio, em que momento você virou a chave do seu despertar? E o que foi mais difícil para você nesse início? Então, o momento que eu virei a chave foi o momento de necessidade de avançar. Porque eu estava me vendo com a dança, somente com a dança, eu estava me vendo muito parado, sabe? Parecia que eu precisava entregar mais, mas eu não sabia para onde eu ia. E isso me travou bastante. E a virada de chave foi vendo as pessoas crescerem e eu ficando no lugar. Aí eu tive que buscar a entender como eu também poderia fazer para crescer. O que eu fui buscar? Leitura, irmão. Fui ler e entender que negócio é esse que está dentro das páginas que eu não conheço e que está todo mundo crescendo através dessas leituras e eu não conheço isso. Então isso me fez falar um pouco melhor, me fez estar em ambientes melhores, me fez conhecer pessoas que estão no mesmo propósito, porque a linguagem começou a mudar. E aí, através da linguagem, a linguagem mudando, a gente conseguiu transitar em outros ambientes. Essa foi a virada de chave, leitura. E ó, já Cirema falou, tá bonito demais. Deve ser um bate-papo, que deve estar bonito demais. Tá bonito demais. Ou é você que tá bonito demais aí, que ela, né? Aí o Daniel perguntou, pô, começou agora e já vai acabar? Na verdade, falou a fala maravilhosa. O Daniel falou, começou agora já vai acabar? Na verdade, a gente já tá 1 hora conversando aqui. Passou tão rápido. Passa rápido. 1 hora, quando tá bom, voa e a gente quer mais e... O pitch de 1 minuto. Aí a gente faz o pitch de 1 minuto para eu entender como é que funciona esse pitch de 1 minuto. E aí a gente fala aí pro pequeno empreendedor, né? Pequeno empreendedor. E depois aquela fala para inspirar. Então, como é que... Finge que a gente está no palco aqui, a gente está no Baixada Empreende aí. 1 minutinho. Eu tenho como me pega em pé também? Claro. Tá. Como... Não. Como eu iniciei aqui. Como eu estava falando para você, vou pegar esse nicho aqui, esse gancho do empreendedor.
do empreendedor e da dança, como eu falei para você, imagina você no meio de uma pista de dança. A música começa a tocar e você fica paralisado. As pernas não respondem e a mente fica cheia de dúvidas, né? Agora pensa no seu negócio ou na sua carreira. Quando você quis dar um passo, mas o medo de dar errado te paralisou. Agora, e se eu dissesse para você que a dança pode te ajudar a te ensinar a liderar a sua própria vida e o seu negócio? E que cada passo pode te ajudar a te dar mais autoridade e clareza de decisão. E que o quanto a dança é importante para a sua vida. Porque empreender é como uma coreografia, né? Ela exige ritmo, equilíbrio e principalmente a coragem de improvisar quando algo dá errado. Mas e se eu te dissesse, nos próximos minutos, vou falar para você, como a dança pode impactar, pode te ajudar na sua autoliderança e impactar muito mais no mundo dos negócios. E o melhor, você vai sair daqui com um passo simples que vai te ajudar na sua vida ainda hoje. Hoje vai te ajudar na tua vida. Ao longo dos tempos, eu ajudei milhares de pessoas a destravarem o seu potencial através da dança. Eu vi empresários, profissionais e empresários furarem, seus bloqueios e darem saltos incríveis ao descobrirem que a conexão entre corpo, mente e a energia do movimento. Vamos fazer um pequeno exercício agora. Deixa eu só ter que ajustar a câmera aqui. Ver como é que tá a câmera aí. Tem que levantar? Sim. Deixa eu levantar. Ver como é que tá. Levanta mais. Levanta mais, chega lá pra trás. Aqui é tudo improvisado. Mais, tá cortando. Aqui pra mim ele tá na metade. Falta só o tronco. Peraí, vamos levantar mais aqui. Se prepare aí, se prepare em casa para fazer esse exercício rápido. Foi? Acho que agora foi, hein? Foi. Foi? Porque tá carregando aí, mas É, porque no ao vivo ainda não apareceu. Agora apareceu. foi, pode ir. Fica de pé, coloque os 2 pés firmes no chão, na altura do seu ombro. Agora respira profundamente. Agora, imagina o seu negócio ou a sua equipe com essa mesma postura firme e decidida. Imagina. Agora dê um passo à frente como se já estivesse assumindo a sua próxima grande decisão. Este é o próximo passo da sua jornada. Seja bem-vindo. E aí eu costumo dizer que a dança, eu termino com a fala que a dança ela é uma grande pista, a vida é uma grande pista de dança, né? Se você não, eu falo que a vida é uma, com a fala que eu falo, a vida é uma grande pista de dança. Se você não se movimenta, você perde ritmo e perde a oportunidade. Mas se você se permite dançar, errar, corrigir e seguir, você consegue perceber que não é não errar, sabe? E sim se adaptar e continuar. Vamos dançar? Pessoal, ó, excelente. Aqui é tudo improvisado, é ao vivo e levanta a câmera, desce a câmera, foi muito legal. E disso eu convido o pessoal para fazer uma dança, sabe? A gente pega e dança, faz uma dança rapidinho e mostra que o corpo, né, o quanto o corpo vai te ajudar nas suas próximas jornadas. Antes da gente finalizar, aquela inspiração de dentro, geralmente eu falo pro pessoal o seguinte,
A gente fala muito com empreendedores. Sim. Às vezes a pessoa que está nos assistindo, empreendedor ou não, ela quer desistir de alguma coisa, ou ela quer iniciar, ou ela está com medo, está travada, está bloqueada. O que dentro de tudo que você já passou, né, resumindo tudo isso que a gente conversou da sua história, o que você pode falar que pode ajudar alguém nesse momento? Eu acho que tudo que você falou aqui já é uma grande ajuda, aí, uma história muito legal. Mas, se você tivesse que parar agora e falar um minutinho aí, alguns segundos, para a pessoa não desistir, para ela não perder a coragem dela de iniciar ou de desistir de algo, vou pedir para olhar para essa câmera aqui, sua câmera, e fica à vontade. Você é o maior projeto da sua vida. Não se distraia. Isso que eu tenho que dizer para você. Guarda essa chave aí. Como é que é? Pegou o código, né? Pegou o código, né, gente? Notou o código. Ó, você que tá com a gente aqui até agora, se inscreve no canal, tá? Vai lá, se inscreve no canal. Manda uma mensagem aí depois aí pro Antônio Carioca, você que não o conhecia. Tem o Instagram dele aqui na nossa descrição, os nossos parceiros também. Agradecer os nossos amigos da BRG Consultoria Contábil. Manda uma mensagem lá para BRG, que ó, tá chegando o dia aí de finalizar a entrega do imposto de renda. Então, se você não tem contador, ó, manda uma mensagem para BRG, fala que conheceu aqui no Bicast, no nosso podcast. Agradecer a Giovana, não sei se a Giovana ainda está ao vivo, nossa caneca personalizada, caneca de presente aí que ela mandou pro nosso amigo Antônio Carioca. Os nossos parceiros da Amigos Fibra, que se a gente tá ao vivo agora com uma alta qualidade de conexão, é porque a Amigos Fibra é a nossa parceira e nos fornece essa conexão maravilhosa, incrível. Vai lá que tem 50% de desconto na instalação, falando que conheceu Amigos Fibra aqui com a gente. Pacotes a partir de R$ 79,90. Globoplay liberado, Paramount e Max, canal Max. E é isso. E tem aqui o Muito Bom da Caroline e a Tropa da Maria, que não é Tropa da Maria, é a Clarinha, né? A Clara falou coisa linda. Ela inclusive botou aqui o seu arroba, né? O @ sou Antônio Carioca. André Silva mandou parabéns, professor Carioca. Deus abençoe a sua vida e todos. Um grande abraço. Muito obrigado a todos vocês. Estamos chegando aos 600 inscritos aqui no canal. Deixa eu ver, faltam 8 inscritos. Pessoal, faltam 8 inscritos. Manda aí para o seu amigo ou você que não se inscreveu. Se inscreve aí no nosso canal, que toda terça a gente está ao vivo aqui. Toda terça-feira tem um empreendedor contando aí sua trajetória. Trajetórias bonitas e interessantes e divertidas. Como a do Antônio aqui. Foi um bate-papo muito legal. Se a gente pudesse, ficava mais tempo aqui. Mas terça-feira a gente está de volta aqui no canal. Tem alguma mensagem aí, algo que você quer deixar para o pessoal antes da gente finalizar? Eu queria falar para o pessoal o seguinte, como a gente tá no meio do mês, eu gosto muito de deixar uma energia boa, que se fala assim, eu vou falar para você, ó, queria que você repetisse isso comigo na sua casa, eu falo e você repete, tudo bem? Combinado? Vamos lá, tá comigo? Quem tá comigo, diga eu, isso aí. Este mês eu acesso amor, alegria e abundância. Repete aí. Este mês eu acesso saúde, sabedoria e segurança. Este mês eu acesso perdão, a paz e a prosperidade. Este mês eu acesso desfrute, a decisão e a determinação. Este mês eu acesso a fonte, a fé e a felicidade. Agora fala bem alto para você, que a cada dia deste mês eu possa ter a oportunidade de experimentar o amor e a bondade que Deus tem para minha vida. Deus te abençoe. Um programa aqui onde a gente teve de tudo. Então, ó, cara, muito obrigado. Assim, eu acho que o mais legal disso tudo é quando você fala a sua idade e a gente olha pra você e te ouve e fala, pô, cara,
é extremamente diferente do que a gente está acostumado, né? Por mais que hoje a gente tenha aí um período de longevidade maior, né? Hoje, não só o brasileiro, mas, né, o ser humano mesmo, né? Sim, a gente tem uma longevidade maior. A sua idade não condiz com o que a gente vê aqui na nossa frente. Às vezes 56 anos, eu tô falando aqui porque ele falou a idade, tá, gente? 56 anos, a pessoa tá destruída. Pô, e você tá dando aula de dança. Você não tá indo lá dançar, não, você tá ensinando as pessoas e, como você falou, tem aluno de 80, 90 anos, né? Alunas ali, senhoras. Então, assim, cara, o que eu tenho a dizer é que você é uma inspiração para as pessoas. Legal. E aí, quando eu falo com o pessoal que o podcast é muito importante por isso, é porque a gente tenta mostrar para eles que é possível. Hoje você está aqui em Nova Iguaçu, a gente convida as pessoas da Baixada que tem o destaque aqui, que tem uma história legal, que precisa ser contada, e às vezes nem só a história, mas os insights também que a pessoa pode deixar aqui pra gente. Pô, eu aprendo muito. Hoje é o episódio 53, imagina a quantidade de coisas que eu já aprendi aqui, que eu já ouvi, e que outras pessoas também conseguiram, não só destravar, mas também negócios, tá? Isso é muito legal, porque uma das coisas que eu aprendi, que eu venho... Porque agora eu não só aprendo, né? E não sou mais só um sonhador. Agora eu sou um realizador. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi, que me alavancou também, foi aprender uma coisa nova todo dia e ensinar uma coisa nova todo dia. Porque dizem os professores, e é muito real, que quando você ensina, você aprende 2 vezes. Então, assim, é muito incrível, a sua mente explode, sabe? E é muito bom, porque você acaba agregando demais na vida das pessoas. E quanto mais você agrega na vida das pessoas, mais você cresce. Ah, mas eu não entendo isso. Experimenta. Só experimenta. E aí daqui a 3 meses você me fala se mudou, se não mudou. Porque é muito forte. Existe uma energia tão forte que não tem explicação, mas que é muito real. E eu sou prova disso, sabe? De o quanto você... Eu sempre vou falar isso. O quanto você agrega na vida das pessoas, o quanto é importante o que vem, o retorno que vem para você. Eu vou ter o privilégio de poder participar do seu evento. Para mim vai ser um grande prazer. E você vai ver a energia que é quando eu entro e quando eu saio. Porque eu quero que o seu evento seja o melhor evento da sua vida. Porque eu não vou lá para eu me vangloriar ou para eu falar do Antônio Carioca. Eu vou para agregar no seu evento e para agregar na sua vida. Porque é isso que me move hoje. Não é falar de mim. Me move é escutar o que as pessoas aprenderam comigo. Pô, isso aí, não tem preço que pague, sabe? Eu ficaria aqui para sempre. Isso aqui é demais. Quero mais, hein? E ó, deixar aí o agradecimento ao pessoal que participou aqui. Obrigado, através do chat. A Célia. Siga aí, né? Segue o a Célia Basílio mandou um parabéns, falou que é futura aluna sua lá do Smooth. André Silva mandou um parabéns ao podcast. André. Muito obrigado aí, André. Participou com a gente aí desde o início, foi maravilhosa a entrevista, muito obrigado. A Kainara mandou aqui um boa noite também. O Daniel Sam mandou palminhas. E a Beatriz Maria da Silva mandou que Deus te abençoe todos os dias na sua vida. Falou que gostou muito e falou parabéns, meu professor Antônio Carioca. E é isso, pô, o cara é amado aqui por muitos. Então, ó, o pessoal aqui, inclusive qual é o nome do espaço mesmo? Do Smooth. Espalhe esse podcast lá pro pessoal do Smooth para todo mundo conhecer aí a história, viu? Essa história incrível do nosso parceiro aqui, o Antônio Carioca, o professor aí de vocês e futuro professor, porque tem gente aqui que falou que ainda não é aluno, mas está aqui acompanhando a gente. Então, espalhe esse link, se inscreve no canal, deixa o like. Semana que vem a gente está aqui. Muito obrigado mais uma vez, foi incrível. Gratidão. Pessoal, uma excelente noite a você que está ao vivo e você que vai assistir depois. Deixa sua mensagem aqui também, dizendo o que você achou desse programa. Os nossos parceiros e o Antônio tem o Instagram aqui para você ir lá conhecer o projeto dele, os trabalhos dele. E o nosso projeto também do Baixada Empreende, que é o nosso evento de empreendedorismo, que o Antônio vai estar com a gente no dia 6 de julho, aqui no centro de Nova Iguaçu, na Casa de Cultura. 6 de julho é um domingo, o evento é de 10 às 17 horas, com palestras incríveis e o Antônio vai estar lá com a gente. É um prazer.
E aí eu aguardo você que é empreendedor ou quer começar a empreender. Vai ser um evento maravilhoso. É a nossa 4ª edição. Estamos juntos. E tem uma coisa que a gente já está cansado de ouvir, mas eu vou repetir para que as pessoas possam abrir a mente para isso. Que nós somos a média das 5 pessoas que convivem com a gente, né? Então, assim, se você anda com 5 pessoas que só vive falando de dor, só vive falando que tá sem dinheiro, só vive falando que a vida tá ruim, cara, você vai ser a 5ª pessoa, né? Mas se você anda com 4 pessoas que lê, que é tão enojada da vida que tem de ficar só pagando conta, querem mudar, querem buscar coisas novas, você vai ser a 5ª. E como existe o livre-arbítrio, você escolhe. Eu resolvi escolher esse lado de andar com pessoas incríveis, assim como você, como sua esposa, como sua família. Eu resolvi andar com pessoas incríveis. E você? Entendeu? Vem com a gente. Vai lá no evento, porque o evento vai ser incrível, muito conhecimento. Se você está buscando crescimento na sua vida pessoal ou profissional, se junta com pessoas que estão buscando também, né? Porque aí você tem grandes possibilidades de alavancar, de crescer, de evoluir, porque a vida é um eterno aprendizado, né? A gente vai estar sempre aqui aprendendo o tempo todo. Mas o legal é que como é um game, a gente precisa avançar só aprendendo e ensinando que você consegue avançar. Senão você fica estagnado no mesmo lugar. E eu não quero isso para mim, e nem você. Então nós escolhemos estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes. E o ambiente quer dizer muita coisa, né? Você vai num ambiente desse, numa energia desse evento, você sai outra coisa. Por isso que eu coloco a música que de início, quando eu entro, que é uma música que fala, é uma música que não é brasileira, mas a tradução dela é: a sua vida depois de hoje nunca mais será a mesma. Já começo assim, porque realmente não vai ser a mesma. Você não vai ver de novo aquilo ali, só se você for outra vez. Então, se você chega de uma maneira, você vai sair totalmente diferente. E pra cima, tá? Pra cima, muito bem. Pode vir que vai ser demais. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Encontro com vocês aqui às terças, às 19h30, ao vivo. Um forte abraço e, ó,